muito unidos a pregar o Evangelho ao Jesus Cristo. Amém? Porque é assim que Deus quer. Porque uma igreja unida, uma igreja cheia de Deus, uma igreja que esteja falando numa mesma linguagem, que é a exaltação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a adoração ao nosso Senhor. E é isso que é importante para todos nós. Amém? Graças a Deus. Nós estamos aqui nesta noite. Eu estava conversando com o pastor Gesiel sobre um versículo da Bíblia. E ele me falou: olha, fala algumas palavras da quinta-feira. Eu quero agradecer a oportunidade. O versículo se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14. É um versículo muito conhecido de todos nós. É um versículo que existem canções, peças de coral, mencionando esse versículo. Eles são muito comuns, muito cantados no mundo inteiro, as palavras desse versículo. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre o versículo na sua profundidade, para todos nós, uma reflexão, primeiramente para mim. Primeiramente, vou estar fazendo essa reflexão para a minha vida. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Os irmãos querem se levantar para darmos uma solenidade, uma leitura muito solene. É uma leitura que vale a pena estarmos de pé para ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Amém? Eu consegui aparecer mais. Diz aqui na minha tradução da King James Version: e se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha paz, e se afastar dos seus maus caminhos, dos seus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e seu Deus lhe curarei a sua fé. Em outras traduções, a palavra de Deus diz: sararei a sua fé. Amém? Podemos pegar. Meus queridos irmãos, eu estive meditando sobre esse verso e confrontando esse verso com a minha vida, com aquilo que eu procuro fazer no meu coração, que é ser um missionário. Ele está pegando nas praças, está levando uma palavra de conforto às famílias, fazendo visitas missionárias. Meus queridos, esse verso aqui tem uma promessa grandiosa, uma promessa muito boa para todos nós. É uma promessa que nós devemos levar a Deus dentro do nosso íntimo, porque é muito forte essa promessa. E ela diz: eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua fé. Porque, irmãos, é uma promessa mais linda que essa. Uma promessa que o Senhor ouvirá as suas súplicas. E Ele perdoará os seus pecados, todos os pecados cometidos. E ainda dará
cura interior, cura da fraternidade. Então, quando nós estivermos, meus queridos, dentro das condições que o Senhor pede de nós, nós queremos pedir tudo que deixar o nosso coração, que o Senhor nos colocar no nosso coração espiritualmente. Nós queremos pedir que o Senhor vai atender, bater e abençoar. É muito lindo isso, porque nós precisamos disso no dia de nossa vida. Hoje, nós precisamos viver pela fé, como diz a palavra de Deus, mas o justo viverá pela fé. Meus queridos, este Deus, ele é tão precioso, ele é tão precioso, porque este Deus tem uma função. Vocês notam como ele começa da seguinte maneira: se o meu povo, meus queridos, é uma condição muito forte, porque se eu quero que a minha oração suba até o céu, antes da presença de Deus, em santidade, e o antes da presença do meu Senhor, quem tem o dom faz fácil. eu preciso atender a essa condição mínima, mas tão importante para mim. Ele diz: se o meu povo, que chama o meu nome, se humilhar, possível faz nosso eu queria uma meditação. Ela não é fácil de ser definida. Ela não é fácil de ser praticada. Porque as pessoas acham que se humilhar é se meter, é ser uma pessoa servil, uma pessoa que não pensa, que não reflete, que não tem vontade, uma pessoa que apenas obedece, sem saber por quê. É nada disso. Se humilhar é muito mais. Se humilhar na presença de Deus. Em primeiro lugar, significa que devemos estar afinados com a vontade do Senhor de uma maneira íntima, de uma maneira grandiosa. Portanto, quando nós andamos na presença do Senhor em humildade, tudo em nós reflete essa humildade, até que nós como estamos sentindo. É verdade. Nós precisamos, diz a palavra de Deus, a palavra de Deus fala isso claramente, que as nossas fés transparecem a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a nossa vontade. Glória a Deus. Eu gostaria de falar um versículo muito precioso do Novo Testamento, São Mateus. São Mateus, no capítulo 11, no verso 28, nós vamos estar entendendo um pouco sobre humilhar na presença de Deus, na presença do Senhor. Então, Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha tenda e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Meus queridos, quando andai com os lados na presença
apontar porque o maior versículo é Jesus. Mas observe os irmãos que andam em oração, estão na presença de Deus, os irmãos que têm uma vida em comunhão com Deus, intimidade com Deus, observe como eles são diferentes, como eles vivem diferente, como eles falam diferente, como eles têm um proceder diferente. Humildade, ela é instintiva, ela vem dentro do coração, ela precisa sair de dentro para fora. Não adianta estar estimulando a humildade, andando com roupas descaratadas, muitas vezes até sujas, pelas ruas, com o sapato velho, todo descartado, e assim capaz. Isso não é humildade. A humildade, ela está aqui dentro do coração. É o meu sentimento, é aquilo que eu quero ser. E quando você deseja ser, você consegue. Amém? Isso é obra de uma vida inteira. A obra de uma vida inteira. Eu tenho 71 anos de idade. E eu digo que ainda não alcancei o curso essa humildade. Porque está transparecido no olhar, em tudo que eu faço, também no desejo do meu coração, diante do meu próximo. Meus queridos irmãos, eu fico a meditar dentro de mim que muitas vezes o Senhor criou um dia pensando, Ele criou um sábado para demonstrar essa humildade de Jesus, porque Ele caminhou verdadeiro também. Em Jesus temos nós verdadeiro. Em Jesus, nós podemos descansar. E é isso que eu queria dizer na noite do Testamento. É isso que decidi dizer. Devemos adorar em sinceridade, em humildade. Meus queridos, uma das vezes que fiquei, sinceramente, revestido de humildade, foi quando preguei uma praça pública tão movimentada quanto a Praça do Rio Branco lá em Belo Horizonte. Sabe por quê? Porque ali eu me misturei da multidão. Eu era um. Tinha muitas pessoas muito necessitadas, muitas pessoas precisando de Jesus urgentemente. E eles ficavam ali esperando uma palavra rica, uma palavra que confortasse o coração. E justamente foi nessa humildade que nós buscamos falar àquele povo. E ali foi maravilhoso, estávamos abraçando aquele povo na praça, abraçando aquele que tinha o desejo do coração de servir ao Senhor em santidade e em humildade. Meus irmãos, uma das coisas mais lindas que eu observo aqui na igreja é quando, antes do culto, os irmãos se ajoelham e oram. Que momento maravilhoso! Eu senti dentro de mim algo extraordinário, algo que ninguém pode lidar com Deus, que é este momento com o Senhor ajoelhado diante de si. Eu estou fazendo isso também no meu quarto de dormir. Eu não sei se Eu quero que a experiência maravilhosa que é ter uma intimidade com Jesus, uma intimidade tal,
no meu lugar, o Senhor faria isso que eu quero fazer, esse projeto que eu quero desenvolver, o Senhor faria isso no meu lugar. É quando eu vejo Jesus dando a resposta, sim. Experiência e qualidade. Eu farei, porque é a minha mão. Então, meu querido, eu sinto aquele sinal verde para prosseguir, para poder continuar, para poder trabalhar esse ministério tão penoso, tão difícil, mas tão maravilhoso, tão extraordinário. Quando fomos agora lá no bairro lá, confortar uma família que estava desesperada, com uma pessoa em coma no UTI. Finalmente, quando chegamos lá, entregamos aquela pessoa nas mãos de Deus, e Deus o levou para si. Amém? O Senhor o levou. E aquela família aliviada, sentindo que a nossa presença ali foi tão importante para aquela família. Quando acabei lá em Belo Horizonte, cuidando de uma velhinha de 94 anos, de Deus, o amor de Deus, nesse projeto tão simples, que é pegar para uma pessoa, para ficar ficando uma família, para ficar uma pessoa que sai e é isso que eu quero ser. Eu quero ser uma bênção. Eu quero aqui a fogueira, quando passar pela rua, as pessoas que querem que vai o nome de Deus. É isso que é a humildade diante do Senhor. Amém? Porque essa vida precisa estar pegando a todos, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho das pequenas coisas, de estar ajudando o outro, de estar ajudando as pessoas quando elas se encontram em dificuldade. Porque na angústia, Jesus veio o irmão. Não é verdade? Então, nós estamos aqui trazendo essa mensagem para a nossa reflexão, para refletir. Eu estou diante do meu Deus. Será que eu estou praticando essa humildade que Deus quer de mim? Será que eu estou vivendo uma vida com conformidade com a palavra de Deus? Será que eu estou em toda a minha vida pregando o Evangelho a outros? Ou tem algum entendimento na minha vida ainda? Eu ainda não sei essa humildade que Deus quer. Porque senão, nós não seremos ouvidos. Porque essa é uma mensagem, uma palavra com condições. Se o meu povo se humilhar na minha vida, confere, irmãos, que Deus nos abençoe nessa noite, que nós possamos sentir de dentro do coração a necessidade de criar perante Deus, perante o Senhor, a necessidade de termos esse sentimento de humildade que se mistura com o sentimento de amor. É interessante isso, porque as pessoas que são vivas, elas estão faladas, elas sentem-se no lugar da outra pessoa e elas não se. Eu gostaria de mostrar para os irmãos o contraste da humildade. Está em Ezequiel capítulo 22. Vamos lá. Nós vamos agora falar um pouquinho, rapidinho, sobre o que é o contraste da humildade, que é o antônimo, que é o contrário da humildade. Porque não é o mesmo, é isso aqui. Vamos ler. Ezequiel capítulo 22 aqui, sobre o rei Tiro. Eis novamente veio a palavra do Senhor a mim, Deus. Filho do homem, diz
assim ao Projetitivo. Assim declara o Senhor soberano Deus. Na arrogância do seu coração, sou um Deus. Vontade de mudar a coisa. E aí vem o eu, assim. Esse eu predomina uma movimento casal que a unidade simplesmente trabalha. Quer ir lá na sua casa. Não devemos ser assim, não devemos ser pessoas fechadas, pessoas ponderadas, credas. Já tem uma pregação do Evangelho, nós devemos ter sabedoria. Nós temos que essa alegoria do Deus falou também sobre um anjo que eu vi da guarda lá no céu, que teve a mudança de coração. Não deu pescadores. Além disso, fosse também um disco como que eu vi no coração. Afinal, Deus desejei, espero também um monte de sagrados de Deus e caminhar para a terra, resplandecente. Naquele tempo, era viver irrepreensível em seu sentimento e atitude. Até o tempo fosse criado, até que o seu filho chegou, uma dignidade em ti. Meus queridos, que maravilhosidade é essa? Peço repetir, por internet, é seus muitos negócios, por internet, seu coração de arrogância e brutalidade. É mais chique. A violência em todos os lugares do trabalho, nos lugares por onde passa o governo, ele tem uma tendência a massacrar, a pisar, a fazer com que o outro sofra. É diabólico. Mas a gente tornou o quê? Tornou o quê? Muito mais mole. Uma coisa mais mole. Ela não é vidro. Não é vidro. Entrando no seu coração, coisa foi expulso do céu. Portanto, irmão, vamos ficar presentes Aí no chão, você lembra? porque Jesus teve essa nossa existência. E ele diz, quando nós estamos em unidade de coração, quando estivermos em unidade de coração, nós vamos entrar pela porta estreita, pois larga é a porta, não o caminho que leva à direção. Nós temos coração livre, nós temos essa porta estreita, é uma porta difícil, é um caminho que leva à vida. Tá com esse quadro, né? Eu estou ali, Por quê? mas na realidade, eu sou. Amém? Eu estou querendo ir para o Miguel. É lindo um jovem vivo na presença. Um jovem que respeita os pais, um jovem que respeita um jovem que amanhã o Senhor humilde de coração. Deus abençoe essa noite
esse meu desejo de coração, que essa mensagem possa estar dentro do nosso coração, escrito com letras de ouro para a nossa edificação espiritual. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Vamos ouvir também a nossa conferência.